Olá pessoal, vamos começar a aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é a história de alfabetização de adultos no Brasil. Eu queria dizer que a educação de jovens e adultos vem passando por inúmeras transformações, tanto na sua prática quanto nos aspectos conceituais. Esses aspectos conceituais, eles vêm sendo transformados pela prática que vem sendo desenvolvida. Então, a prática é interferida pela metodologia e pelos conceitos. Nós devemos aos adultos um resgate de uma dívida social. E isso nós devemos considerar a história de cada indivíduo, tudo que ele passou e tudo que ele perdeu. Por isso, nós vamos hoje nos deter a estudar um pouquinho da história da educação de adultos no Brasil. Agora, então, nós vamos estudar a necessidade da EJA. Por que, então, uma educação de jovens e adultos? Será que há necessidade? Então, para comprovar essa necessidade, nós vamos lançar mão de alguns dados numéricos. Por que os dados numéricos? Porque eles dizem de uma maneira muito forte o que nós precisamos saber. Nós temos no Brasil 20 milhões de analfabetos absolutos. O que seriam os analfabetos absolutos? Seriam aqueles que não têm nenhum contato com a língua escrita. Nós temos também 30 milhões de analfabetos funcionais. Esses analfabetos funcionais são aqueles que já tiveram contato com a leitura e com a escrita, mas ainda não sabem usar de maneira adequada na sociedade. E para completar, nós temos ainda 70 milhões de brasileiros que, aos 15 anos, não completaram o ensino fundamental. Realmente é um número alarmante e nós precisamos de vocês. Nós precisamos de que façam alguma coisa em relação aos jovens e adultos, em relação à nossa educação. Agora, eu vou lançar mão de um mapa, para que vocês percebam em todo o Brasil, em toda a região do Brasil, como está a nossa situação. Nós temos na região Nordeste 26,2% de analfabetos, na região Norte 16,3%, seguido depois da região Centro-Oeste 10,8%, na região Sudeste 8,1% e na região Sul 7,7%. Agora nós vamos observar a porcentagem dos analfabetos funcionais. Começando então pela região Nordeste, 42,5% de analfabetos funcionais, na região Norte 35,1%, na região Centro-Oeste 25,3%, na região Sudeste 20,7% e com menor número na região Sul 20,5%. Esses dados, baseados numa pesquisa do INEP, confirmam a necessidade da EJA. Agora, eu vou apresentar para vocês mais alguns números, só que esses números são animadores. Nós tivemos, de 1999, nós tivemos um aumento de número de matrículas de 1 milhão de pessoas. O que isso significa? Isso significa que muitas pessoas estão procurando a EJA e isso para nós é um bom sinal. Sinal de que podemos investir e continuar investindo nessa educação que tanto necessita de nós. Agora, nós sabemos também que algumas outras iniciativas estão sendo feitas para diminuir essa demanda na EJA. Quais são essas iniciativas? Nós temos os ciclos de formação e a classe de aceleração. Nós não vamos nos deter neste momento em explicar detalhadamente esses dois projetos, só que nós sabemos que eles vêm trabalhar com a defasagem idade-série para que os alunos sejam melhor alfabetizados e nós não tenhamos um número tão grande de adultos analfabetos. Agora nós vamos dar início e vamos estudar os objetivos da EJA. Por quê? Por que estudar a EJA? O que nós queremos? Sempre ter em mente que o que norteia a nossa ação pedagógica, são os nossos objetivos. Onde queremos chegar e por que queremos chegar. Nós vamos, então, trabalhar com as funções da EJA, baseadas nas diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos.
A primeira função que nós vamos ver é a função reparadora, não no sentido de suprimento, e sim de oportunizar, dar oportunidade para que os jovens e adultos voltem para a escola, numa escola de qualidade. A segunda função é a função equalizadora. Essa função, ela deve, além de oportunizar, permitir que o adulto fique na escola com uma metodologia adequada à sua necessidade, às suas expectativas. E também nós trabalhamos com a valorização do idoso. A pessoa mais jovem, a pessoa mais idosa, todos eles precisam ser valorizadas, principalmente o adulto. Agora então nós vamos para a terceira função da EJA, que é a função qualificadora. O que pretende? O que nós pretendemos? Nós pretendemos que seja uma educação de qualidade, mas que ela seja contínua. O adulto precisa continuamente estar em processo de formação. Acreditamos que, cumprindo essas três funções, nós vamos estar atingindo os objetivos da EJA, numa educação realmente de qualidade. Agora nós vamos ver um lettering que vai nos informar, que vai sintetizar isso que eu estou dizendo, de uma educação realmente de qualidade, promovendo uma ação social para que essas pessoas possam voltar ao mercado de trabalho. Uma educação permanente, realmente dirigida às necessidades das sociedades modernas, não pode continuar a definir-se em relação a um período particular da vida. Doravante, temos de aprender durante toda a vida. E uns saberes penetram e enriquecem os outros. Agora nós vamos ver o porquê estudarmos a história da EJA. Antes de estudar essa história, nós vamos voltar um pouquinho no tempo.